Bem, nós estamos aqui iniciando mais um programa, O Veredito, agradecendo ao nosso público e tendo a grata satisfação em receber uma advogada militante exemplar no ramo do direito. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, que interessa tanto ao público em geral, interessa ao advogado, interessa aos estudantes de direito, né? Porque um dia não existe esse nem aquele que não vá precisar da Previdência. Bem, estamos recebendo a doutora Ana Letícia Pellegrini Biagin, advogada formada pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo e pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Damásio de Jesus. Então, já deu para perceber que tem gente aqui com bala na agulha, né? Advogada atuante em Direito do Trabalho e Previdenciário, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 24ª Subseção da OAB. Vejam vocês, nós estamos trazendo uma profissional que é exemplo como advogada, tanto pelo seu conhecimento, pela sua postura, pela sua luta em favor do direito. Tudo bem com a senhora, doutora Ana Letícia? Doutor Joel, muito obrigada pelo convite de estar no programa O Veredito. Espero contribuir com as questões do direito previdenciário, sanando dúvidas que os espectadores possam ter. E é uma satisfação estar com o doutor. Poxa, muito obrigado. Com certeza a satisfação é toda nossa, doutora. Passando ao tema propriamente dito, né, eu gostaria que a senhora informasse para o público telespectador se as regras atuais existentes no direito previdenciário, na sua visão, são suficientes para proteger os trabalhadores brasileiros. Olha, essa é uma pergunta realmente desafiadora. O direito previdenciário, ele sofre inúmeras alterações, né? Desde a sua criação lá com a Lei Eloy Chaves, há mais de 40, 50 anos, sofreu e ainda tem sofrido diversas alterações, considerando ajustes, né? Tanto da expectativa de vida, do orçamento do governo. O que eu posso dizer em relação a isso é que o direito previdenciário ele não é suficiente para manter a pessoa quando ela está aposentada. E eu posso justificar a minha resposta no seguinte fato, que qual é o aposentado que não dá entrada no seu benefício e continua a trabalhar? Ou formalmente ou informalmente para complementar a sua renda, tendo em vista que os planos de saúde, né, os valores são extremamente elevados, o custo com medicamentos que são custos que o Estado não supre. Então, o segurado, o aposentado, ele tem que continuar a trabalhar para complementar a aposentadoria. Não é a aposentadoria que complementa o salário, mas o contrário. Então, realmente as regras elas são injustas do ponto de vista financeiro com o trabalhador. Considerando aquela pergunta anterior ainda, eu volto a perguntar. Se há, por óbvio, necessidade de alteração dessas regras da legislação, embora existem muitas, e se a senhora entende que tipo de alteração poderia vir para favorecer o jurisdicionado? Doutor Joel, como a sua pergunta, né, a parte final foi favorecer o jurisdicionado, então eu vou responder apenas sob a ótica do jurisdicionado. Pois não. Ok? Realmente, como eu já havia dito, a aposentadoria ela é insuficiente para a manutenção desse aposentado para a vida, para comer, para pagar plano de saúde, para se medicar. Então, a alteração inicial, a mais relevante talvez, ela seria nos reajustes. Porque aquelas pessoas que se aposentam com um valor um pouco superior ao salário mínimo, com o passar dos anos,
elas chegarão, e nem com o passar de muitos anos, elas chegarão ao valor do salário mínimo. Ao passo que aqueles que se aposentam com tão somente um salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, ele é maior em relação ao reajuste dos benefícios superiores a um salário mínimo. Então, essa seria uma alteração para manter a capacidade econômica, o poder de compra desse aposentado. Outra questão que, como eu disse, sob a ótica do jurisdicionado, do segurado, e não sob a ótica do governo, da ótica financeira do sistema previdenciário, o fator previdenciário. Aquela pessoa que, por falta de opção ou por cansaço, venha se aposentar antecipadamente, o que seria antecipadamente? Com uma idade mais baixa, né? Ela sofre a incidência do fator previdenciário. E o fator previdenciário, ele realmente diminui, às vezes, pela metade o valor da aposentadoria. Então, cria-se um outro problema, pois se a pessoa tinha uma determinada renda ao longo da sua vida profissional, quando ela se aposenta, essa renda pode ser diminuída pela metade. E é justamente o momento que ela mais precisa do dinheiro, da renda, para se manter, para custear sua saúde, muitas vezes. Esses são dois pontos. E talvez, volto a dizer, se nós tivéssemos saúde, medicamento, se o Estado ele suprisse determinadas demandas, talvez os benefícios previdenciários seriam suficientes da maneira que está, mas infelizmente não é o que ocorre. Olha, doutora, a senhora bateu aí no calcanhar de Aquiles do agente, do cidadão, né? Do trabalhador que se aposenta e tal. Que infelizmente aqui no Brasil é isso que ocorre mesmo. O cidadão se aposentou e se transforma num imprestável, ao contrário do que ocorre nos países mais adiantados, como na Inglaterra, como na França, como na própria Espanha, né? E mesmo com essas lutas que existem atualmente, que a gente vê pela televisão e vê pela imprensa de uma forma geral, os benefícios são infindáveis, né? Enfim, mas em se tratando do Brasil, talvez se não houvesse tanta roubalheira, né? Não gostaria nem de entrar nesse tema, porque o que se arrecada pela Previdência, que não é só a contribuição do trabalhador, você constrói uma casa, você paga INSS, você compra determinados produtos, você vai lavrar uma escritura, tem uma importância que vai para o INSS. A arrecadação é uma das maiores, quer dizer, não paga esse valor mínimo, porque é para o povo, porque para os políticos, para ministros, né? Não é isso que ocorre. Mas, enfim, é o nosso Brasil e nós temos que lutar para que dias melhores venham. Eu gostaria que a senhora esclarecesse, doutora, em se tratando de acidente de trabalho. O que diferencia o acidente típico do acidente atípico? Existe isso? Doutor, existe. O acidente típico, o que ele é? É aquele acidente realmente que ocorreu nas dependências. A pessoa tropeçou, a pessoa teve uma amputação de um membro, ela caiu, se machucou. Esses fatos que infelizmente ocorrem dentro das empresas. Acidente atípico, o que seria isso? Seriam as doenças ou as doenças causadas pelo trabalho ou agravadas por conta do trabalho. Uma tendinite, que é muito comum, né? Depressão também, elas são doenças, né? Então, elas seriam as doenças profissionais equiparadas a acidente de trabalho. E, inclusive, elas têm um tratamento também pelo INSS, pela Justiça do Trabalho, também como acidente de trabalho fossem. Ah, tá. Então essa questão atípica é uma linguagem mais acadêmica do que propriamente utilizada no jargão do dia a dia da atividade. Exatamente. Né? Que bom. Doutora, se o trabalhador estiver... Essa pergunta é extremamente importante, porque muitas pessoas, como o nosso público é composto de cidadãos leigos, né? E muitas pessoas não sabem disso, gostaria que a senhora esclarecesse para o público telespectador.
Se o trabalhador estiver a caminho do trabalho, ele não chegou até o serviço ainda, sofre um acidente no caminho, sofre uma amputação ou apenas quebrou um braço ou uma perna, estava a caminho do trabalho, estava indo ou estava voltando. Isso é considerado acidente de trabalho também? Sim, isso chama-se acidente in itinere ou de trajeto, né, como é mais conhecido. O empregador ele vai ter a responsabilidade desde que o funcionário, o empregado, esteja realmente no trajeto dele. Se ele passou em algum outro local e veio a fatalidade, aí já é um pouco mais discutível. Ah, pois não. Então ele teria que estar dentro do itinerário, pelo que a senhora está colocando, né? Bom, acontecendo um acidente de trabalho, o empregador ele é obrigado a entregar aquele famoso CAT para o empregado. Mas nem todos fazem isso, né? Às vezes segura o empregado lá dentro da empresa e, enfim, dão um afastamento para ele, até para que não venha se responsabilizar com uma ação indenizatória. O que o empregado tem que fazer quando acontece um acidente e há uma negativa da entrega do CAT para ele? Como o doutor já mencionou, é obrigação do empresário, do empregador, a entrega da comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Caso o empregador não entregue, o empregado ele pode socorrer-se ao sindicato da classe, que também poderá fazer a emissão do documento. Muitos não sabem, mas o médico também tem esse poder. Muitas vezes até alguns médicos, plantonistas, às vezes também não têm esse conhecimento ou por falta de conhecimento dos fatos também não querem fazer a abertura desse documento. Mas o indicado é que ele socorra-se ao sindicato que lhe representa. Ah, pois não, doutora. Então há essa possibilidade do próprio médico. Isso é extremamente importante, tá? Mas veja bem, os temas que nós tratamos aqui nesse bloco, a questão do acidente, da doença profissional que o cidadão adquire, que pode ser, às vezes você está com uma depressão, né, decorrente do ambiente de trabalho, e isso lhe dá direito a uma indenização, ao recebimento de um valor, porque o cidadão que se encosta por uma simples doença profissional, ele recebe muito menos do que aquele que é decorrente de um acidente, né, doutora? Quem sofre um acidente de trabalho e é reconhecido aquela doença profissional como um acidente atípico, como eu disse aqui nesse linguajar, que a senhora tem uma outra denominação, os valores são maiores, né? Doutor Joel, realmente são institutos diferentes, falando do ponto de vista previdenciário. O auxílio doença comum, que é aquele decorrente de uma doença própria da pessoa, que ele é denominado pelo INSS de B31, ele tem uma consequência em relação ao B91, que é o auxílio doença acidentário, que ele decorre de um acidente ou uma doença ocupacional. O que difere? Se o funcionário, se o segurado, ele está recebendo o famoso B91, que é o auxílio doença acidentário, existem algumas consequências para o contrato de trabalho dele. Então, já saímos um pouco da esfera previdenciária e vamos para a esfera trabalhista. Também, voltando na esfera previdenciária, nós temos aí a condição a qualidade de segurado dele impacta também, caso não haja uma contribuição subsequente. Então, assim, realmente, ele deve seguir o que realmente foi. A caracterização pelo INSS deve seguir o que realmente foi. Se foi uma doença própria, o enquadramento como tal. Se foi uma doença ocupacional causada ou um acidente, o enquadramento como o B91. Ah, que bom. Agora, a vantagem também é que o cidadão que ele sofre um acidente de trabalho e ele vai se enquadrar nessa condição que a senhora colocou, ele continua tendo seu FGTS depositado, né? É como se ele estivesse trabalhando, né, doutora? Os demais benefícios também para fins de contagem de tempo, enquanto que da doença comum, o cidadão parece que ele não tem esses benefícios, né?
Enfim, mas são coisas que é bom o público saber. Gostaria de saber da senhora, doutora, o Brasil está em ebulição com essa questão da desaposentação. O que é desaposentação? O que a senhora poderia dizer a respeito para nós? Doutor, eu gostei do termo ebulição. Realmente, ele definiu muito bem a situação. A desaposentação, ela era ou seria a possibilidade daquele aposentado que continuou a trabalhar de maneira formal, com registro, recolhimentos ao INSS, renunciar àquela primeira aposentadoria em detrimento de outra mais vantajosa, computando todo o período de recolhimento, todo o período de trabalho. Então, seria a renúncia de um benefício em detrimento de outro mais vantajoso. Contudo, infelizmente, tivemos uma decisão política pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Eles, de uma maneira, infelizmente, eles descartaram os princípios constitucionais, descartaram os direitos sociais em detrimento à questão econômica, em detrimento à questão política. Eles realmente desagradaram a população, desagradaram o aposentado, desagradaram a comunidade jurídica. Digo que é um momento de luto em relação a esse fato. É uma pena, porque é uma situação que vinha já acontecendo há muito tempo no Brasil, passou a fazer parte dos nossos usos e costumes praticamente, né? E de repente agora o Supremo vem e, bem, os ministros não precisam, né? É o povo que precisa. Mas eu vou passar para a senhora agora, doutora, para a senhora fazer as suas rápidas considerações finais, porque infelizmente o tempo é o nosso inimigo, né? A senhora está com a palavra para as suas considerações finais e desde já agradecendo a sua presença hoje aqui. Doutor, eu quem agradeço o convite, eu espero ter esclarecido os pontos de dúvida dos telespectadores, dos colegas advogados. Eu me coloco à disposição para outros esclarecimentos, para outras participações no programa. Realmente, como eu disse, é um tema muito dinâmico, a legislação constantemente está sendo modificada, teses novas. Então, e é um assunto que, como o doutor bem colocou, quem é que não vai se aposentar? Então, é um assunto de interesse de toda a sociedade. Doutor Joel, novamente, muito obrigada. Doutora Ana Letícia, nós, o Veredito, é que agradecemos a sua presença, o fato de ter vindo aqui, colaborado conosco, colaborado com o público que é o receptor do nosso trabalho, colaborado com os advogados que têm lá suas dúvidas, com os estudantes do direito, enfim, o Veredito agradece a senhora e nós agradecemos ao público também, que afinal é ele que dará o veredito final. Nosso muito obrigado por continuar nos assistindo às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 21h30, pelo canal 24 da NET. Muito obrigado.